Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao CAT Podcast. Esse é um podcast de conexão com o universo através de inspirações baseadas nos princípios da doutrina espírita e vivência cristã. Essa é uma iniciativa Seara do Bem, New Jersey. CAT Podcast. Caridade, amor e trabalho. Vem com a gente! Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao CAT Podcast. Eu sou Renata Alvarenga. No episódio de hoje, nós vamos tratar de um tema muito importante dentro da doutrina espírita, o Evangelho no Lar. Para tratar desse assunto com a gente, trouxemos Léo Teixeira. O Léo, ele é voluntário no Seara há 8 anos e vai trazer para a gente como a gente pode trazer a espiritualidade mais perto do nosso lar. Léo, obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz por estar aqui fazendo parte desse trabalho. É uma alegria poder, na medida do possível, entregar um pouco daquilo que eu sei, que, como eu bem disse, é pouco, mas algum conhecimento em relação ao Evangelho no Lar, que nós temos tido a oportunidade de experimentar com muita profundidade no decorrer desses anos, né, que nós estamos aqui. Então, Léo, para a gente começar, explica para quem não conhece ainda o que é o Evangelho no Lar. Como é que a gente pode fazer? Bom, o Evangelho no Lar é para algumas correntes do pensamento, dentro inclusive da doutrina espírita, existem alguns certos procedimentos que a pessoa precisa fazer, né? No sentido, por exemplo, coisas que nós não abrimos mão, por exemplo, da água fluidificada, porque no momento em que está acontecendo, a água é fluidificada e essa água ela pode ser tomada, consumida como um remédio ou alguma coisa dessa natureza. É um presente que a espiritualidade nos concede no momento em que nós estamos fazendo. É importante que a pessoa ela tenha um momento dedicado para que esse culto, vamos colocar assim, aconteça. Que ela esteja num lugar onde ela não vai ser perturbada, que ela esteja num lugar... Principalmente, quando nós falamos de Evangelho no Lar, nós falamos de reunir família. Colocar a família no mesmo momento para poder refletir sobre o Evangelho do Cristo. Então, como nós estamos falando do Cristo, como nós estamos falando do Evangelho, é importante que seja algo solene. É importante que o ambiente seja solene. É importante que as pessoas entrem nesse ambiente com essa consciência, dessa solenidade, desse respeito àquilo que vai ser realizado. Então é bom a pessoa ter um local onde ela sempre vai trabalhar, pode ser que seja na cozinha, se a família for grande, para comportar todo mundo, se for marido e esposa, pode ser no quarto, mas que naquele instante, aquele local, seja dedicado àquele momento. É bom que esse local ele não mude com muita frequência, porque todo local, quando você trabalha, ele gera uma egrégora. E é importante que essa energia, esse ambiente, ele seja, de certa forma, regular. Por exemplo, se o casal ou a família com mais integrantes, eles resolverem fazer na sala de jantar ou na cozinha, que aquele local seja destinado para aquele dia, para aquele horário, para a realização desse evangelho, desse culto, e que ele leve a água para ser fluidificada, que tem muitos, inclusive, significados em outras religiões também. Por exemplo, na hora do Ângelus, que é uma tradição realizada pela Igreja Católica, geralmente as pessoas que acompanham a hora do Ângelus, que é algo muito bonito e muito profundo, elas colocam água para ser abençoada naquele momento. Então, assim, em se tratando de espiritualidade, a espiritualidade ela conversa. Existe um diálogo quando o trabalho ele é voltado para algo que tem relação com a nossa vivência espiritual. Eu acredito, espero que você tenha respondido. Perfeito. Basicamente. E como é que é feita a preparação do lado espiritual? Bom, essa mesma solenidade que acontece no mundo físico, no mundo material, ela acontece numa expressão tão parecida ou principalmente maior. Por quê?
Todas as vezes que nós nos conectamos com a espiritualidade, principalmente para algo que vai engrandecer e que vai harmonizar o nosso lar, que vai trazer cura de alguma natureza, de alguma magnitude, no mundo espiritual também há um movimento. Pessoalmente, intimamente falando, eu tenho a consciência de que há uma organização não só dos mentores espirituais daquela família ou dos guias, que é outra forma de chamar os mentores, mas também existe audiência. Existem dentro da egrégora que está sendo criada ali a possibilidade que consciências que desejam aprender, que desejam refletir sobre o Evangelho de Jesus, que desejam se harmonizar em relação ao Evangelho de Jesus, elas também se apresentam para poder aprender junto com a gente. Não existe um crescimento que aconteça de forma sozinha. Não existe esse movimento de crescimento e desenvolvimento espiritual, envolve muitas pessoas, envolve muitas consciências. Então, quando a espiritualidade ela vê a possibilidade de que alguma coisa possa ser feita para assistir e auxiliar tanto nós que estamos encarnados, quanto os nossos irmãos que são desencarnados, mas continuam vivos, tão vivos quanto nós, ou até muito mais conscientes do que nós, eles aproveitam. Então, o Evangelho no lar, ele vai trazer essa sanidade para aqueles que estão do lado de cá, mas também vai trazer a oportunidade de aprendizado e de crescimento para aqueles que estão do lado de lá. Então, sim, existe sim uma organização, existe uma preparação. Dependendo da demanda e da organização do trabalho, a quantidade de pessoas que vão participar, muito maior ainda são os participantes do lado espiritual, que estão organizados para esse momento. E como é que funciona o Evangelho no Lar da equipe aqui do Ceará? Vocês têm um estudo online, certo? Nós temos um trabalho online. Esse trabalho, ele começou um pouco antes de vir para o Ceará. Foi uma ideia que foi introduzida e apresentada para Débora através de uma necessidade, de uma intuição, né? Então, esse trabalho acontece online, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, né? E tem duração de 1 hora. Outra coisa que é importante sobre o Evangelho no Lar, que você perguntou, sobre a organização, tempo. Tem que ter um tempo para começar e um tempo para terminar. Por quê? Como envolve entidades espirituais que estão participando do trabalho, todo mundo tem o que fazer. Então, se nós respeitamos o horário para começar, nós temos que respeitar também que eles também têm um horário, tem um cronograma que precisa ser acompanhado. Então, esse evangelho ele tem a duração de 1 hora, podendo variar às vezes, de começar uns 5 minutos depois das 8, às 8h05 nós começamos, para dar tempo das pessoas chegarem, e às vezes terminamos por volta das 8h05, no máximo até as 8h10. Mas é importante que nós tenhamos a consciência de um momento para começar e um momento para terminar. Então, nós mandamos o link no Zoom e todas as pessoas que têm acesso a esse link, que estão participando dos trabalhos aqui da casa, porque nós mandamos o link dentro dos grupos do Ceará todas as semanas, e também nós temos um grupo para o Evangelho, para esse Evangelho no Lar. Todas as pessoas têm acesso a esse link e elas entram no horário determinado para fazer o estudo, para fazer esse culto. É importante salientar também que todas essas pessoas, elas não necessariamente são do Ceará. Nós temos pessoas que trabalham no Ceará, que participam dos movimentos da casa, mas temos pessoas que moram em outros estados, até pessoas do Brasil que participam juntamente conosco, que querem fazer o Evangelho no lar, não tem a possibilidade de fazer, porque às vezes no lugar onde mora não tem como, a pessoa às vezes não tem o tempo, não tem como sair para fazer, ou às vezes está sozinha e ela quer continuar fazendo esse trabalho, que é um trabalho espiritual muito importante para todos aqueles que sentem a necessidade de uma melhora no quesito espiritual, emocional. É muito profundo o trabalho.
E a disciplina da manutenção do trabalho, ela é tão importante quanto. Ou seja, nós temos um cronograma, nós temos uma data e todos os dias nessa data, a não ser que seja algo excepcional que esteja acontecendo, nós vamos fazer o Evangelho no lar. Já chegou o momento que eu fizesse o Evangelho, abrir a sala, por algum motivo, bom, que a espiritualidade sabe, eu não sei, tinha eu. Mas eu conheço e respeito a espiritualidade. Então o Evangelho aconteceu da mesma maneira. Ele aconteceu, inclusive, levando em consideração a história que eu ouvi sobre o Chico. Teve uma vez que não apareceu ninguém lá na casa de trabalho, lá em Uberaba. E o Chico foi dormir. E ele foi acordado por Emmanuel. Emmanuel falou para mim, por que você está deitado, descansando? Mas não vem ninguém para fazer o trabalho, não vem ninguém para fazer a reunião. Ele falou, tá, mas e os desencarnados que estão esperando por você para que a reunião aconteça? Você não considera eles? O Chico, bom, sendo o Chico, ele se levantou e fez todo o Evangelho para aquele salão vazio de pessoas físicas, mas repleto de pessoas do mundo espiritual. Então, é um compromisso, né? É um acordo espiritual que nós fizemos. E nós estamos, na medida do possível, mantendo. E qual é em que você se baseia? Tem algum material didático específico? Nós trabalhamos com o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse Evangelho, nós escolhemos uma mensagem. Essa mensagem ela é escolhida aleatoriamente para poder trazer para a gente o critério daquilo que tem mais necessidade para trabalhar naquele dia. E nós fazemos o nosso trabalho especificamente, né? Todos os dias nós fazemos a leitura de uma mensagem antes de abrir o Evangelho. Fazemos primeiro, antes de tudo, a prece, depois lemos uma mensagem, depois partimos para o Evangelho. Mas o foco principal é no trabalho do Evangelho. Esse trabalho não é um trabalho que pode acontecer solo, assim como eu mencionei no início. Então eu tenho a oportunidade, o prazer e o privilégio de trabalhar com a Vera Matos, que é alguém que dá uma sustentação incrível no trabalho. Aí também tem o Leandro, e não só eles, porque já teve ocasiões que nenhum de nós teve a oportunidade de estar. Eu abri a sala e o Evangelho aconteceu. Por quê? Porque esse trabalho não é meu. Esse trabalho não é da Vera, não é do Leandro, não é de todas as pessoas que participam do trabalho com assiduidade. Esse é um trabalho do Cristo. Ele é muito maior do que nós. Então, a equipe que está lá, que delas, eu acho que eu sou um dos menores, eu aprendo mais do que... todos eles têm um compromisso com o trabalho. Então, às vezes eu não estou, a Verinha não está, às vezes o Leandro não está e a Suzy toma conta. Não sozinha, mas com todo mundo que vem com ela. Às vezes são 2 pessoas, às vezes são 3, às vezes são 20. Mas o trabalho acontece. Então, eu estou aqui falando, mas só que, obviamente, vocês não estão vendo, porque eles estão em perispírito aqui, estão em espírito. O trabalho, todos eles estão aqui comigo. A Verinha está aqui, o Leandro está aqui, a Suzy está aqui, a Antônia está aqui. Todas as pessoas, as que eu mencionei e principalmente as que eu não mencionei, todas elas fazem com que esse trabalho aconteça, para poder dar esse respaldo para a necessidade, para poder responder ao Cristo à altura que ele merece. Emmanuel, ele tem uma mensagem, ele fala assim, que o Evangelho no lar, ele ilumina e aperfeiçoa o homem. Um homem, ele ilumina e aperfeiçoa a família. A família com o Evangelho no lar ilumina e aperfeiçoa a comunidade. E uma comunidade com o Evangelho ilumina e aperfeiçoa uma nação.
Então esse é o alcance desse trabalho. Ele passa através de nós e vai muito além da gente, porque ele não nos pertence. É o Evangelho do Cristo. E por isso ele tem que ser tratado com toda essa devoção, com esse respeito, com essa solenidade. Não pode ser minorizado, porque não nos pertence, pertence a Cristo. Léo, como você caracterizaria o trabalho de autoproteção que as pessoas é recomendado ser feito no dia do culto no lar? Tem alguma instrução? Não tem instrução. Todos nós temos uma rotina. Todos nós temos uma rotina diária. Uhum. E tem dias que são melhores, outros são piores. Nós nunca estaremos com a mesma dinâmica ou com a mesma consciência todos os dias. Porém, para as pessoas que fazem a prática desse trabalho, isso é impressionante que acontece, é que quando nós começamos a fazer o trabalho, a gente sai completamente diferente depois. Ou seja, e é por isso que a gente tem que validar a presença da espiritualidade em todo o trabalho espiritual. Eu não me refiro, o Evangelho no Lar é uma ferramenta de harmonização pessoal, familiar, da comunidade e assim por diante. Mas tem outras que são usadas por outras tradições religiosas, que têm um alcance muito profundo também. E o Evangelho, especificamente falando do Evangelho, ele faz esse movimento de harmonização. Às vezes, tem dias que está na hora de abrir a sala para começar o Evangelho e eu não estou lá. A minha consciência não está lá. O meu coração não está lá porque eu estou nos problemas do dia a dia. Porém, na hora da prece, né? A hora da prece é aquela hora de baixar os batimentos cardíacos, harmonizar, respirar profundamente. Enquanto a gente diminui aqui, a gente eleva. E é hora de orar. Nesse momento, alguma coisa acontece que eu não faço a mínima ideia de saber o que é, porque eu não sou curioso nesse aspecto, mas alguma coisa acontece. Uma transformação interna acontece. E nesse momento, daquele momento em diante, eu me sinto preparado para estar na sala, para ajudar a conduzir os trabalhos, e tudo acontece de forma maravilhosa. Então, é bom. Se nós tivéssemos a oportunidade de fazer uma meditação, ótimo, perfeito, maravilhoso. Mas nós não temos essas possibilidades disponíveis o tempo todo. Então nós utilizamos aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. E se nós trouxermos essa forma genuína de viver a nossa experiência, mesmo que muitas vezes é caótica, e reconhecer que uma transformação acontece quando a gente faz esse trabalho, a gente vai ficar e vai se sentir mais disposto. Porque todos os dias, depois que termino o Evangelho, eu estou melhor do que antes que eu comecei. E essa energia, esse remédio espiritual, ele me acompanha para depois dele. Ele me acompanha para o dia posterior. Então, não tem uma forma, não tem uma receita. Mas eu tenho uma certeza, porque essa eu posso dar porque é o que eu vivencio. Existe uma transformação. Existe um movimento que sempre acontece. Bom, é só experimentar para ver. Tem alguma transformação que você notou ou na sua pessoa ou em alguém que talvez tenha começado com o Evangelho numa situação difícil? Qual as transformações que você nota no dia a dia das pessoas ou no seu, com o hábito do culto no lar? Bom, o Evangelho ele tem algo fundamental que é ancorar nossa consciência no Cristo. E quando isso acontece, muitas vezes eu sou chamado a essa responsabilidade, a essa lembrança. A transformação do ser humano, ela não acontece de forma mágica e repentina. A verdadeira transformação, ela acontece de forma silenciosa, paulatina, lenta. Eu costumo trazer um exemplo que a transformação interna,
ela não acontece como uma tempestade, não como um furacão que vem, causa terra arrasada e vai embora. Mas é chuva mansa. É aquela chuva que molha a terra. É uma chuva que permite que a semente que está ali, ela tenha a oportunidade de germinar. Então, se eu vejo transformação em mim, eu vejo transformação em mim. Eu posso falar de mim, né? Uhum. Eu posso falar de mim. Mas eu vejo transformação em mim. Eu vejo que eu me torno mais consciente, eu me torno um pouco mais calmo, eu me torno uma pessoa, às vezes, mais empática, inclusive. Porque eu tenho a oportunidade de ter acesso a esses conflitos que acessa cada um de nós nos momentos que nós estamos fazendo o trabalho do Evangelho no Lar, que nós estamos fazendo o culto do Evangelho no Lar. Porque eu falo uma coisa nos estudos que eu participo, assim, que se qualquer coisa que a gente estude, qualquer coisa que a gente busque estudar, desculpe, se não for algo vivencial, não serve para nada. É como se falasse, uma fé sem ação é uma fé morta. Então, se eu não trouxer para aquilo que eu sou, mesmo com todo aquilo que eu ainda sei que não sou, os benefícios que um culto, que entrar em contato com a palavra de Deus no meio da semana pode trazer para mim, eu preciso reconhecer isso, eu preciso validar isso dentro de mim. E no momento que eu faço isso, eu tenho a oportunidade de crescer. No momento que as pessoas estão lá e elas começam a partilhar os seus conflitos, começam a partilhar as suas dificuldades, baseando dentro do trabalho, dentro da mensagem que o Evangelho nos trouxe. Isso tem que fazer com que eu me aproxime mais da minha humanidade. E quando eu faço isso, eu sinto o impulso para cima. É óbvio que, vivendo no mundo material, nós sofremos oscilações. Mas nós também temos uma média. E a média da gente, quando nós temos acesso a um conteúdo que vai de encontro ao nosso espírito, de encontro à nossa alma, de encontro ao nosso coração, de forma tão profunda como o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos dá a oportunidade de fazer, a gente sempre vai crescer e vai melhorar. Tem diferença? Tem, sim. Eu consigo manter isso 24 horas por dia? Não. Porque se eu falar isso, eu estou mentindo. Não, ninguém consegue. Mas só que eu consigo perceber a melhora. Eu consigo ter um acesso, por exemplo, de insatisfação por causa de uma vivência, e eu percebo que cada vez esse tempo diminui. Eu volto para o meu centro com mais rapidez, porque eu tenho sobre mim essa certeza, essa consideração. Né? Eu lembro do nosso amado Paulo de Tarso, que foi um guerreiro do Cristo, foi um guerreiro do Evangelho, foi ele que levou a palavra do Cristo, do Evangelho, a Boa Nova aos gentios. Ele teve muitos conflitos, porque tem um momento que ele fala assim, eu sei o que eu devo fazer, mas mesmo assim eu não faço. Eu sei o certo a fazer, mas ainda assim eu ainda faço o que é errado. Ele fala assim, quem vai me livrar desse corpo que me deixa nesse lugar de fazer o errado sabendo o que é o certo? Mas só que ele cresce. Ele cresceu. Paulo de Tarso cresceu no Evangelho do Cristo. E essa certeza que ele traz através da sua vida, né, que ele deixa lá exposto nas suas cartas, nas suas epístolas, ele vai e traz depois, e olha que coisa linda, porque foi a vivência do Evangelho que fez isso com ele. Ele chega um momento que ele fala assim, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, aconteceu de forma gradual, mas ele encontrou. E se ele encontrou o homem de Tarso, nós também podemos encontrar. E é nesse lugar que eu coloco o Evangelho na minha experiência. E eu sei que ele pode trazer essa transformação para todos nós. Perfeito. Léo, para a gente poder finalizar, se você puder dar um recado para as pessoas que estão com algum tipo de sofrimento, que perderam a fé, o que você diria?
Primeiro, eu diria, não desista. Às vezes a gente pensa que a vida é uma corrida, mas não é uma caminhada. A gente pensa que... E é uma caminhada numa estrada pedregosa. Assim é a vida. É para qualquer pessoa. É desafiadora. E no momento de maior dificuldade, no momento de maior conflito interno, a única coisa que Deus, que o Cristo pede para a gente, é que a gente tenha a compaixão, a autocompaixão de dar o próximo passo. Para aquela pessoa que está vivendo um momento de profunda dificuldade, ela pode ter certeza que talvez ela não vai alcançar a resposta que ela espera no momento que ela deseja. Mas se ela tiver a resiliência para dar o próximo passo, ela vai chegar em algum lugar diferente do que ela está agora. Então, se eu pudesse dar um recado, inclusive para a minha consciência, nos momentos de dificuldade, é que eu dê o próximo passo. Todos nós temos essa possibilidade. Não é o amanhã ou depois de amanhã, daqui 10 anos, não. É o próximo passo. É o segundo após esse segundo. É que determina uma vida inteira. A vida é feita de um monte de segundos, não é isso? Então, se nós vivenciarmos a nossa experiência com a coragem para dar o próximo passo, nós vamos conseguir alcançar um lugar bem diferente e provavelmente muito melhor do que aquele que nos encontramos agora. Léo, muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pelas suas palavras. A gente encerra o episódio de hoje por aqui e que mantemos vivos os nossos pensamentos, a fé em Deus e a esperança de um amanhã melhor. Muito obrigada. Obrigada, Léo. Muito obrigado a todos vocês. Gente, que legal. Esse foi o CAT Podcast, uma produção do Seara do Bem, New Jersey. Aqui é um espaço de diálogo, aprendizado e inspirações para quem busca evolução moral e consciência. Deixe seu comentário com o que te tocou mais profundamente nesse episódio e para mais informações, entre no site searadobem.com, plataformas, @Grupo Fraterno Seara do Bem. Para doar, clique no link abaixo. CAT Podcast, sementes que florescem quando partilhamos.